Gravando. Tá gravando, tá? Bom, MEI significa microempreendedor individual. Microempreendedor é uma palavra só, tá? Microempreendedor individual. É um conceito novo. E ele foi desenvolvido, essa empresa, para profissionais autônomos. Eu vou dar um mute-all aqui em vocês, espera aí. Um Alt-M. Então, ela foi criada exatamente para que os profissionais autônomos e aqueles outros profissionais que trabalham por conta própria, por exemplo, nas ruas, feira livre, o pipoqueiro, o pasteleiro, né? Para que essas pessoas obtenham um negócio chamado formalização do seu negócio. Detalhe, sem custos, você não paga nada para abrir, e vocês vão ver que é sem nenhum tipo de burocracia. Tem uma burocracia e um cadastro que você tem que ter lá, certo? Outra coisa, Vanderly tem mais de 18 anos, né, Vanderly? Você já velha, né? No mínimo, uma das coisas que tem que ter é o seguinte, no mínimo 18 anos, tá? E que seja legalmente, a pessoa legalmente impedida, não tem impedimento, que não seja legalmente impedida, né? Por exemplo, no caso de 16 a 18 anos, vamos dizer que tem algum aluno nosso aí que tenha menos do que 18 anos e deseje, por exemplo, montar uma MEI, pode. Peça para os pais emancipar, a emancipação. Aí, dos 16 aos 18, você pode pedir emancipação. Tá? Bom, o que mais que eu posso falar? Bom, a MEI é um tipo de empresa que você abre, mas você não pode faturar por ano. No máximo que você pode faturar atualmente é R$81 mil por ano. Ou seja, de janeiro a dezembro, você não pode faturar mais do que R$81 mil. Isso equivale a R$6.750 por mês. Que é um bom salário, né, pessoal? Concorda? É um bom salário. Mas se você ultrapassar esse limite de R$81 mil, que seria hoje R$81 mil, você já deixa de ser uma MEI para se tornar uma microempresa. Certo? ME, que é microempresa, é totalmente diferente de MEI, que é o microempreendedor individual. Bom, você não pode, para você abrir uma MEI, você não pode, você tem que ter mais de 18 anos, você não pode ser sócio ou ter sido sócio com uma empresa aberta ainda, um sócio de alguma outra empresa, mesmo que a empresa esteja desativada, né? Mas não esteja fechada, você não vai poder abrir uma MEI. Você não pode, uma vez que você abra a MEI, você não pode, por exemplo, abrir filial. Tá? Eu estou aqui aqui, agora eu quero abrir uma filial. Não pode. Você pode ter empregado. Pode empregar alguém com carteira assinada inclusiva? Pode. Uma pessoa só. Mais de uma pessoa, você não pode que mais? Existe também uma lista, que eu vou mostrar para vocês depois, de atividades permitidas para você ser um microempreendedor individual. São aproximadamente mais de 450, quase umas 480 atividades permitidas para que você possa abrir uma MEI. Depois eu vou passar o portal tudo bonitinho para vocês, tá certo? Tudo que eu falar aqui, relaxa, que eu vou passar tudo por escrito para vocês, onde é o link dos portais. Professor. Pois não, Alai. Tudo bem, cara? Boa noite. Alai. Aí, pegando agora aí. Tá começando a aula ainda, tá? Fique tranquilo aí, numa boa. Tá? Tudo bem, obrigado. Beleza, Vamos lá. beleza. Vamos lá. Então, outra coisa, outra coisa também, o MEI, ele pode exercer ao mesmo tempo com um único CNPJ uma atividade principal. O que é atividade principal? Por exemplo, professor. E 15 atividades secundárias. Vou dizer dar outro exemplo. Por exemplo, uma padaria, né? É a atividade principal. Aí,
Não digo que padaria está dentro das 480 atividades autorizadas, tá certo? Só estou dando um exemplo. Aí na padaria não tem outras atividades? Venda de produtos, como é que fala? Vendas de cigarros, vendas de bebidas, vendas. Então, além da atividade principal, no MEI, você pode ter até 15 atividades secundárias. Por exemplo, prestador de serviço. Prestador de serviço é a atividade principal. Aí você pode ser comércio, indústria, área jurídica, era isso, era aquilo, como é que fala? Técnico de informática e assim por diante. Mas a atividade principal é prestador de serviço. E as secundárias estão abaixo dela. Né? Outro ponto extremamente importante da MEI, sabe qual é? Uma das coisas mais importantes de tudo, que eu até estou pensando em montar uma por conta disso, você não precisa ter ponto. Você pode abrir um microempreendedor individual colocando o endereço da sua casa. Agora, só um detalhe importante, porque muitos alunos meus lá na faculdade, que a gente, pela orientação, caíram nisso, é o seguinte: quando você abre uma empresa, eu peço que vocês sempre se preocupem em deixar o microfone desligado, tá? Sempre quando você abre uma empresa e tem um endereço lá, aquele endereço ele recebe um aditivo no IPTU. Vamos dizer que a pessoa pague lá, sei lá, R$200 por mês de IPTU. Todo mundo sabe que é IPTU, né? Imposto Territorial Urbano, né? Tá certo? Então, quando você abre uma empresa e coloca a empresa naquele endereço, a prefeitura vai lá e sobe o IPTU como se fosse não mais uma residência, sim um imóvel comercial. Vocês não têm que se preocupar com isso, e se acontecer isso, pode correr atrás na fazenda, porque é errado. O MEI pode ser colocado, a tua empresa, MEI, pode ser na tua residência e não haver nenhum tipo de aumento no IPTU, tá? da empresa. Bom, deixa eu ver o que tem mais na lei aqui. Espera aí, certo. Vamos lá. Outra coisa importante. Que benefícios a gente tem na medida em que a gente tem uma MEI? Por exemplo, quando eu, por exemplo, sou professor, eu podia começar a dar aulas online e não precisar abrir empresa nenhuma, correto? Só que aí o que acontece? Vamos dizer que você queira abrir uma pastelaria, tá? Fazer pastel. Aí primeiro, vantagens com uma MEI. Primeiro, você não paga nada para abrir, é super simples de abrir. Outra vantagem, você obtém um CNPJ. Quando você tem um CNPJ, você consegue ir lá no banco e obter produtos e serviços daquele banco como pessoa jurídica. Então, juros mais baixos, crédito e assim por diante, possibilidade de fazer aquisição de equipamentos, insumos e assim por diante, com juros mais baixos do que, por exemplo, um empréstimo pessoal de uma pessoa física. Outra coisa importante é a possibilidade de você ter para si, vamos dizer, a pessoa vai te pagar o serviço, você pode adquirir uma daquelas maquininhas, acesso àquelas maquininhas para passar cartão, certo? Você tem acesso aos meios digitais. Você pode, no banco, contratar, por exemplo, um serviço de boleto bancário, contratar serviço para a pessoa pagar você com cartão de crédito, de cartão de débito, usar aquela maquininha, por exemplo. Então, uma MEI, você tem esse direito também. Outra coisa, você tem aquela segurança de desenvolver qualquer atividade, né, formal de maneira legal. Por exemplo, normalmente quando uma empresa vai te contratar para alguma coisa, dependendo do teu ramo de atividade, até mesmo para você ser uma cabeleireira, a empresa, quando te contrata, vou dar um exemplo. Vamos dizer que a Isabela seja cabeleireira, tá certo? Ela fez o curso e ela é cabeleireira. Aí um salão de beleza vai querer contratar ela. Só que o salão de beleza, e quem tem empresa ou quem teve empresa sabe disso, para você contratar uma pessoa, custa muito caro. Então, ela vai contratar a Isabela e fica naquela história, pô, eu vou contratar a Isabela, vou contratar só no fio de bigode, não vai ter registro em carteira, então não vou contratar. A Isabela, tendo o CNPJ dela, como microempreendedora individual,
individual, o salão de beleza contrata ela sem problema nenhum. Porque o salão vai contratar o CNPJ e não a Isabela. Então, não tem a pessoa, a empresa que contrata um microempreendedor individual, um microempreendedor, o que acontece? Não tem problema com justiça trabalhista. Tá? Outra coisa importante, quando você vai, vamos dizer que você está trabalhando sem o CNPJ e vai ter que comprar insumos, vai ter que trabalhar com fornecedores, quando você tem CNPJ, o teu nível de negociação com ele, com os fornecedores, é muito melhor. Mais importante que isso, tem muita gente que contrata, principalmente quem presta serviço, prestador de serviço, contrata e quer passar um negócio chamado RPA, tá? Recibo de profissional autônomo. Ninguém quer mais fazer isso. A pessoa quer que você faça uma nota fiscal. E o MEI, o microempreendedor, ele permite que você imprima, você faça uma nota fiscal. Inclusive, o MEI permite que você mande fazer aqueles bloquinhos de nota antigos. Vocês lembram como é que era aqueles bloquinhos de nota fiscal? Você pode fazer isso. Se você não quiser usar o eletrônico, nem a nota avulsa, que você também pode usar a nota avulsa por internet, se você emite, você pode mandar fazer aquele bloquinho de notas fiscais. E esse bloquinho de notas fiscais é tão legal que, além de passar nota fiscal de saída, quando você efetivamente recebeu um dinheiro e entregou a nota fiscal de serviço para alguém, também pode ser colocada como nota fiscal de entrada. Quando você compra um equipamento ou compra um insumo para fazer aquele serviço, você também coloca lá, nesse mesmo bloquinho de nota fiscal, entradas e saídas. Todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai por pagamento de fornecedores, insumos, alguma coisa assim, você coloca nessa nota fiscal. Nessa nota fiscal, normalmente tem dois bloquinhos, assim, tem dois quadradinhos. Um quadradinho com o nome de entradas e outro quadradinho com o nome de saída. É quase um fluxo de caixa. Então, isso é super importante. E, mais importante ainda, quando você abre uma microempresa, ou qualquer tipo de empresa normal, você tem que contratar um cara chamado contador. Já ouviram falar desse cara? Pois esse cara te cobra, ele já começa com um salário mínimo para te cobrar. Tudo bem, é claro que no fio de bigode o cara faz até por metade, meio salário mínimo. Mas você imaginou pagar R$ 500 para um cara todo mês? O microempreendedor individual, você não tem nenhuma formalidade de escrituração fiscal ou contábil. Não tem que fazer absolutamente nada disso. E mais, por conta dessa lei aqui que eu estou olhando para a cara dela, que é a 123, você tem possibilidade, como MEI, de fornecer produtos e serviços aos órgãos públicos federais, inclusive, ou até mesmo a própria prefeitura, a qual da cidade que você pertence. Certo? Então, outra coisa importante, como a própria Roseli falou, tem um negócio chamado Previdência Social. Você tem todos os direitos e benefícios de aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença e também, inclusive, salário maternidade. Você recebe do governo salário maternidade. Você recebe auxílio-doença. Se você, de repente, parar de trabalhar, você começa a receber auxílio-doença, dando uma compensada nessa história aí, né? Você é um microempreendedor, trabalha sozinho e, de repente, fica doente. Ficou doente e não vai trabalhar, não vai receber. Sendo um MEI, você solicita o famoso auxílio-doença. Tá certo? E aquela continuidade ao tempo de trabalho, de serviço para a sua aposentadoria, segue em frente, você não fica com aquele vácuo. Tem muita gente que, vamos dizer, algum de vocês deixou de trabalhar no início de 2019 e não trabalhou até agora, olha o tamanho do vácuo que você tem na sua aposentadoria. Vai ter que se aposentar por idade. Não é verdade? E mesmo assim, ó, a média cai. No caso da MEI, a média se mantém. Tá certo? Bom, tudo E o isso. valor, Pois e o não. valor também, professor, ele é bem menor para você pagar a previdência. Eu É uma taxa. vou falar já agora. Já eu estou falando. Estou lendo uma por uma das leis. Conforme eu vejo o título da lei, eu vou lembrando, tá? Bom, vamos ver a outra aqui. Abrindo. Vamos lá, internet. Agora,
Quais são as obrigações de um MEI? Certo? Então, quando você formaliza uma MEI, você tem que pagar mensalmente impostos. E uma vez por ano, você tem que fazer a declaração de faturamento. Tá? Eu vou passar para vocês daqui a pouco, porque não cheguei aí no texto aqui ainda, quanto você vai pagar por mais não chega a R$60. Certo, Roseli? Ultrapassou Isso. R$60? Você Não. todo mês paga R$60. Então, Isso. tudo isso, você recolhe esse valor fixo mensal, que equivale às suas obrigações tributárias. E tudo de uma maneira unificada. Você paga num único boleto. Se você quiser, inclusive, tem uma nova norma lá, que não está aqui, que você pode fazer débito em conta, débito automático em conta. Não tem aqueles débitos que você faz o pagamento automaticamente em débito em conta? Você pode fazer isso também aqui. Esse valor que você tem que pagar, se não me engano, é 5% do valor do salário mínimo, que hoje equivale um pouco menos de R$60. 5% do salário mínimo, mais R$1 só de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e R$5, 5 ou 6 reais, acho que é 5 ou 6 reais, de ISS, Imposto sobre Serviço. Então é bem pequenininho, pouquinha coisa que você tem que pagar por mês. Mas eu tenho uma aluna minha, tinha uma aluna, não sei se ela está indo, ela não está por aqui. Ela chegou para mim, eu estava conversando com o pessoal, e ela veio e falou: meu marido abriu uma MEI e tal, mas ele está com dificuldade de fechar, porque estou comprando. O cara abriu a MEI e esqueceu o assunto. Abri a MEI, não quero mais, não quero mais. Parou, não pagou os boletos mensais. 2 anos depois, você acha que qual é o tamanho da dívida dele? Ó? R$50 por mês. Faz a conta, com juros, correção, multa que ele vai pagar e assim por diante. Então, abrindo uma MEI, se preocupem sempre, mesmo não tendo atividade, você, não é, Roseli, pagar lá, o dar, a imprimir e pagar e assim por diante, tá certo? Você tem que pagar todo dia 20, né, Roseli? Todo dia 20 por do aí. mês. Todo dia Isso. 20 você tem que pagar esse boleto. Você abre, entra no portal do empreendedor, tá? Ou o próprio Sebrae, o portal do Sebrae, ele te manda para o portal do empreendedor, você imprime o boleto e paga. Você pode fazer transmissão, pagar via internet, assim por diante, e assim por diante. Agora, até o dia 31 de maio do ano subsequente, você tem que fazer um negócio chamado Declaração de Faturamento, que é a DASN. Tá? É super simples, você faz pela internet, como a gente faz hoje em dia imposto de renda, tá? Lá também no portal do empreendedor, que é um portal que eu vou passar o link para vocês, tá certo? E que você tem que prestar contas de todas as receitas referentes àquele período do ano anterior. Aí os caras vão ver se você está ainda com o microempreendedor, se o teu faturamento for maior do que R$81 mil, você deixa de ser imediatamente microempreendedor e passa a ser o quê? Uma microempresa. A microempresa, os impostos vão lá, ó, para cima, tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Bom, vamos ver aqui mais embaixo, aqui nessas leizinhas, se tem algum outro item. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Professor, tem uma taxa também do Corpo de Bombeiros, que eles fazem a visita no local também. Dependendo dependendo da atividade, faz. Se você trabalhar com alimentos, se você trabalhar com perecíveis, se você trabalhar com produtos, ou então com um ambiente que tem algum tipo de problema, né? Incêndio, como fala? Apodrecimento de materiais, assim por diante, o pessoal vai lá fazer, com certeza, sim, a verificação. Mas isso aqui depende também da cidade, tá? Isso aí é da Secretaria de Vigilância Sanitária da cidade, e não necessariamente da federal, certo? Bom, o que um MEI... Oi, pode falar. Tem uma dúvida, eu perdi alguma coisa aí? Eu cheguei um Não, pouco não. depois. Não, tô no início, tá? Ok? Tá. Bom, eu quero ver se eu abro aqui as atividades permitidas.
Eu vou passar a lista de atividades permitidas para vocês. Mas, por exemplo, me diz alguém aí que esteja querendo abrir uma MEI, vai. Tem alguém que quer abrir uma MEI? Que tem uma atividade, quer abrir uma MEI? Fala, Vandinha. Algum de vocês. Por exemplo, ó. Vamos lá, pegar um aqui. Letra A, não. Eu tô pensando nisso. O que você faz, Daisy? Oi? O que você faz? Trabalho com alimento. Mas o que você faz? Você quer fazer o quê? Por exemplo, alimentos. O que você vai fazer? Ah, tô sendo mais específica? O que você vai fazer? Explica a tua atividade. Vamos ver se dá. Com doce. Você quer vender alimentos? Isso. Doceira, vamos ver. Doceira. Não, mas tem. Tem, ó. Você tem uma ideia, por exemplo, ó. Tem até calheiro. Conhece calheiro? Aquele cara que faz calha, que arruma calha? Calefator. Cabeleireiro independente, como eu citei para vocês no início, ó. Carpinteiro. Eu tentei, professor. Oi? Vamos lá ver. Eu tentei fazer esses dias o cadastro aí, e eu vi que eu fiquei assim um pouco insegura e não terminei o processo. Eu vi que tem que pagar, né, uma taxa mensalmente, né? É essa taxa que eu estou falando aqui, que é um pouco menos de Comecei, 60 mas não reais. terminei. Então, vamos ver aqui. Olha, tem, ó, digitador, diarista independente. Quem é diarista pode abrir sim. Imagina, diarista hoje em dia ganha bem pra caramba uma diarista. Uma diarista não ganha pouco, não. Aí, mas ela não tem direito. Se ela quiser pagar o INSS, tem que pegar o carnê. Ela tendo uma MEI, ela vai ter esse custo de menos de 60 reais por mês, né? Mas vai ter o direito à aposentadoria. Se ela ficar doente ou engravidar, ela vai ter direito ao auxílio maternidade, auxílio doença. Não vale a pena, pessoal? Uma diarista. E está aqui, diarista, depilador, olha. Que mais? Doceiro, ó. Doceiro independente tem, Daisy. Doceira independente. Código 5.620/1/04. Ó. Doceiro independente, pode sim. Você pode abrir. Para cuidador também tem? Hã? Para cuidador também tem? Cuidador? É? Cuidador, com certeza. Isso aí é com certeza. Cuidador de animais, cuidador de idosos, cuidador de animais, pet sitter e cuidador de idosos enfermos independente também tem. Qual que é a vantagem de abrir um MEI para isso? Se você não, quando você é cuidadora, quando por exemplo você é cuidadora ou então você é, por exemplo, uma empregada Previdência, doméstica, né? você não tem Aposentadoria. Você, por exemplo, está todo mundo escutando? Está cortando aí a coisa, hein? Você é cuidadora, você vai cuidar de alguém ou de várias pessoas, você não é carteira assinada. Se for carteira assinada, beleza, tudo bem, vai lá. Agora, se você é uma cuidadora que não tem carteira assinada, e também tem o seguinte, a pessoa vai contratar uma cuidadora e assinar uma carteira com uma pessoa, é um saco, porque é um trabalheiro. Quem contrata é muito caro para quem contrata. Agora, se você tem uma MEI, você cobra um pouquinho mais caro, evidentemente, né? E entra com a MEI. Você, ao invés dela fazer te pagar por um recibo, ela te paga e você passa, por exemplo, uma nota fiscal para ela de serviço. Fora um monte de coisas, né? Que você pode pegar financiamentos no banco, você pode fazer um monte de coisas como se tivesse um CNPJ, como se fosse uma empresa. Então tem lá, tem cuidadora também, tem um monte de coisa, ó. Diarista, eletricista, fabricante de um monte de coisa, de brinquedo, de chá, de conserva, embalagem, fio, geleia, fabricante de geleia de mocotó, é mole os caras colocaram aqui. Então, tem artesanato também, né, professor? Artesanato, sim. Tem artesanato, um dos primeiros que tem lá. Ó, Lá na oficina que eu estou fazendo. Não entendi? Eu sei A fazer oficina que eu caldo de trabalho, a professora fez. Ó, artesão de metais preciosos, artesão de outros materiais, artesão de papel, artesão em plástico, artesão em vidro, artesão têxtil. Tem um monte de artesão aqui. Entendeu? Tudo isso para MEI. E qual é a desvantagem? Hã? Desculpa, interrompi você, desculpa. Pode falar, pode falar. Qual que é a desvantagem?
Eu vou falar mais ou menos algumas coisas, tá? A desvantagem, a gente sempre contempla uma desvantagem em relação a alguma coisa. Por exemplo, ao MEI em Não quer relação... assustar, professor. Oi? Pode falar, Ale. Tô falando, você ainda não assustar, né? Não quer falar de desvantagem agora, né? Desanimar, né? Não é para... Fica tranquila. No caso específico, toda vez que a gente tem desvantagem é em comparação a outra coisa. A MEI, ela tem desvantagem a assinatura pela CLT, carteira de trabalho, realmente. Você ser funcionário, você tem 13º, na MEI não. Você tem férias, na MEI não. Entendeu? Você, o FGTS, na MEI não tem. Concorda? Mas, em compensação, é muito mais fácil o cara te contratar como MEI do que contratar como CLT. Principalmente pelo custo da contratação, que hoje em dia é muito caro. E tem comerciante tem um monte de comércio, um monte, tudo que você imagina de comerciante, cozinheira, tem tudo, é muito interessante. Doceiro independente, já falei, né? Então, estou na letra F Professor, ainda. Pois não. e parte administrativa? Eu não entendi? E na área administrativa a gente consegue abrir também? Consegue, Desculpa, é que eu só consegui clicar agora. Consegue sim. Você tem várias atividades aqui. Era aqui, área administrativa, ó. Tem aqui, ó, prestador de serviços, tem que mais? Tem vários aqui. Já passou, já está na letra lá, já estou na letra R aqui. Uhum. Tá? Mas tem vários. Técnico de manutenção de computador. Que mais? Vendedor. Vamos ver lá para cima lá. Olha, lá para cima, que eu já estava lá embaixo lá. Entregador de malote. Que mais? Comerciante não é área administrativa. Comerciante, nossa, tem muito comerciante. Bom, é só olhando, tá? Dá uma olhada. Agente de viagens, acabador, tem tudo, tem um monte aqui. Aí vocês dão uma olhada. Eu estou dando uma olhada aqui, a parte de administração não tem muito, só tem a parte de prestação de serviço. Professor, né? só uma dúvida aqui, coisa rápida. Pois não. Pode falar. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, Alai. Deixa eu falar para você, eu tive dúvida aqui em questão. Eu não entendi? Repete. Alai, repete, meu. Eu acho que deu algum problema. Bom, continuando aqui. Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo. Fala de Vou falar para novo. você. A questão, quando eu falo assim, gerou uma dúvida. Nossa senhora, tá cortando. Está cortando a tua voz. A minha voz está cortando, pessoal? Eliane, está cortando a minha voz? Tá não. Tá não. Bom. Ale, escreve lá no coisa que eu olho para vocês. Tá? Bom, vamos lá. Vamos sair da lei aqui agora. Faltam 3 minutos, que depois de 3 minutos eu fecho, aí eu entro no site do governo e mostro para vocês como é que funciona. Vamos ver se tem mais alguma coisa para passar para vocês. Uma coisa importante, rapidamente. Caramba, não vai dar tempo de eu terminar agora, mas depois que a gente sair e entrar novamente, eu explico para vocês. Existe uma lei que eu estou olhando para ela aqui, é a Lei 123, é uma decreto 123. Ele é muito importante para microempresas e agora para o MEI, para o microempreendedor individual. O que acontece aí? Falta 3 minutos, dá tempo. Imagine que você entrou... A Roseli trabalha com alimentos, não trabalha, Roseli? Não, plantas.
plantas. Por exemplo, vamos dizer que tenha que tenha um pregão presencial, um pregão eletrônico. Pregão é o seguinte, eu vou explicar em 3 minutos, depois a gente sai e eu continuo a falar. Quando o governo quer fazer uma compra, né, ele não pode simplesmente chegar... Deixa eu dar um mute aqui. Quando o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, quer fazer uma compra, ele não pode simplesmente sair, ir lá na loja e fazer a compra, não. E tem todo um negócio chamado licitação. A pessoa tem todo um trabalho, existe até uma equipe, um departamento de licitação, onde tem as regras das compras, dos produtos que vão ser comprados, produtos e serviços e assim por diante. Tipos de licitação. Dentre os tipos de licitação que existe uma chamada pregão. O pregão, ele é o contrário. Como é que fala aquilo lá que a gente vai comprar carro? Aí o cara pergunta, quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Como é que é o nome disso? É leilão? Leilão. O pregão, pode desligar, ele dizer, o pregão, ele é o contrário de leilão. No leilão, a gente fala quem dá mais, não é? No pregão, o governo fala quem cobra menos. Existe um negócio chamado pregão eletrônico, que é super interessante, que nas turmas passadas eu até tirei da apostila, porque acho que tem na apostila assim, deixei na apostila. O pregão eletrônico é tão legal que você se cadastra como MEI, entra nesse pregão eletrônico, aí tem um serviço lá, fornecimento de plantas para determinado órgão público. Aí a Roseli chega lá, tem lá a quantidade de plantas e assim por diante. Ela monta a planilha e deixa a planilha quietinha. Olha, eu posso chegar até esse preço aqui de R$100. Aí começa o pregão. O pregoeiro fala, começou o pregão. Né? Aí começa a colocar, a Roseli coloca R$100, o outro coloca 99, aí outro coloca 98, 97, 50, 42. Aí o pregoeiro avisa assim, tá quase terminando, falta menos de 1 minuto. Aí a Roseli coloca 49, aí o outro coloca 48, aí quando termina, pronto. O último que deu o menor preço, isso tudo por internet, ganha o pregão, ganha a licitação e vai fornecer para o governo pelo preço do pregão que foi ofertado. Tá certo? Vamos sair e entrar de novo, porque eu quero continuar essa história, porque uma das vantagens da MEI é exatamente isso. Tchau, tchau. Pronto, gravando. Então, voltando um pouquinho, o governo, quando vai fazer uma compra, seja do que for, pode ser até uma resma de papel, ele tem que fazer uma licitação. Tem vários tipos de licitação. Tem carta, depende do valor, do volume e do tipo de licitação, tem vários tipos. Por exemplo, tipo de compra, tem vários tipos de licitação. Por exemplo, tem uma chamada carta convite. Dependendo do valor, eles verificam as empresas que fornecem aquele produto ou serviço e mandam um convite para essas empresas participarem do certame, que a gente fala, participarem dessa concorrência. Aí tem, quando os valores são muito altos, existe um negócio chamado concorrência. Por exemplo, para construir pontes, obras no governo federal, obras grandes, entendeu? Aí a concorrência, o valor é muito alto. E existe, por exemplo, quando é insumos, coisas que você tem que ter, papel higiênico, por exemplo, você tem que ter papel higiênico, sabonete, pasta de dente, desinfetante, tudo que é, por exemplo, para banheiro, para higienização. Aí a gente monta um negócio chamado lista de preços, não é tomada de preço, onde a pessoa coloca os preços, aí você coloca os seus preços, o outro coloca os seus preços, aí o governo fala assim, papel higiênico e desinfetante eu vou comprar de você, pasta de dente, o sabonete e outra coisa eu vou comprar de você, tá? Então ganha-se a licitação por item. E um último que é muito utilizado é justamente o pregão, que pode ser presencial ou pregão eletrônico. O presencial, você vai lá e se inscreve no órgão público. Aí você tem que ir lá fazer as suas ofertas. Só que, imagina a loucura que é. Existe o pregão eletrônico. O pregão, como eu falei, é o contrário de leilão. O governo fala assim, olha, estou querendo comprar carteiras escolares desse tipo, desse modelo, dessa cor, para as escolas municipais de São Paulo.
Aí você tem as especificações da carteira, você fabrica a carteira, tem as especificações, aí você se inscreve num lugar que eu vou explicar para vocês, que é o SICAF, que a gente fala. Aí se inscreveu a tua empresa, você como microempresa, por exemplo, microempreendedor individual também, você fala, eu vou fabricar essa cadeira. Quer 1000 cadeiras. Aí qual é o valor das 1000 cadeiras? Aí você começa. Por exemplo, 1000 cadeiras dá, vamos dizer, 5 mil reais. Aí outro fala, aí começou o pregão eletrônico, 5 mil. Aí outro baixa para 4.900. Outro chega lá, locais diferentes, às vezes até em outro país o cara está concorrendo com você. Só que a empresa tem que ser brasileira. Aí pronto, 4 mil, 3 mil, 2.800, 2.700. Aí lembra que o cara dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três no leilão? O pregoeiro fala, ó, tá terminando. Quando tá terminando, quando ele dá esse sinal de tá terminando, o pessoal começa. 2.500, 2.499, 2.498, 2.497, 2.300, 1.200, 2.000, 2.980 e puf! Acabou. Quem que ganhou? A empresa tal que ofereceu as cadeiras por R$ 1.980. Só que é o seguinte, essa lei 121.23, ela diz o seguinte, vamos ver, a Wandinha tem uma empresa de imóveis, uma indústria de imóveis, é uma empresa grande, tá? E a Eliane, que está aqui do meu outro lado, ela tem uma microempresa ou é um microempreendedor individual. A Eliane aqui e a Wandinha aqui, tá certo? A Wandinha, a Eliane, ela chegou no pregão eletrônico, colocou lá R$ 2.000. E no último minuto, a Wandinha colocou lá 1.980. Quem ganhou? A Wandinha da empresa grande ou a Eliane da microempresa, microempreendedor individual? Quem é que me diz? O menor preço foi o da Wandinha aqui, da empresa grande. Quem que ganhou o pregão? Diz aí para mim alguém. Chuta alguém. Wandinha. A Wandinha? Ele tem o menor preço. A priori, sim, porque é o menor preço. Concordo com você, Miriam. Só que não. A Wandinha pode até ter ganho. Ela pode até ter ganhado. Tá? Só que a Wandinha não é microempresa, né? E nem microempreendedor individual. Agora, a Eliane é. Só que a diferença do preço que a Wandinha deu e o que a Eliane ofereceu foi uma diferença de menos de 10%. 10% ou menos, concorda? Né? 1980, 2.000 e 1980, a diferença é menos de 10%. Na aula de matemática eu vou cobrar essa história de vocês, mas tudo bem, porque todo mundo vai fazer assim, ó. Menos de 10%, tá? Vou cobrar assim, Simone, não adianta colocar as coisas assim, tá? Aí o que acontece? Sabe o que o pregoeiro faz? Ele faz o seguinte, ó. Vanderly, aí o Vanderly tá pulando, né? Ganhamos, né? Aí o pregoeiro fala assim, opa, espera um pouquinho, calma aí, calma aí. Ô, Eliane, é o seguinte, tô olhando para a Eliane agora. Eliane, é o seguinte, a Wandinha ofereceu, você ofereceu 2.000, né? A Wandinha ofereceu por 1.980. Eu vou fazer uma pergunta para você, Eliane. Você que tem uma microempresa, você que é uma microempreendedora individual. Eliane, você pode cobrir essa oferta? Você pode cobrar 1.980? Responde para mim, Eliane. Pode. Ela fez pode, só que ela não apertou o botão. Pode. Ela disse que pode, né? Então tá bom, ó. Vou comprar de você. Ô, Wandinha, eu sei que você é uma indústria enorme, muito obrigado pelo atendimento, pela participação, mas, ó, tchau. A Eliane ganhou a concorrência. Então, essa é uma tremenda vantagem na lei, uma nova lei, essa 123 que eu falei para vocês, as leis das microempresas, que engloba também o microempreendedor individual. E também essa lei, que está aqui, está convertendo a gravação do vídeo da aula anterior, está na frente do texto das leis. Essa lei aqui também diz que o governo ele tem por obrigação, dependendo do tipo de serviço ou produto, abrir pregões só para microempreendedor individual.
Então, se você não paga nada, você é um microempreendedor individual e se cadastra no negócio chamado SICAF, que aí eu vou passar todos os links para vocês. É um microempreendedor, tem o CNPJ, não tem? Tem. Aí tem o sistema de compras do governo, um negócio chamado Comprasnet, onde você entra lá e se cadastra. No sistema de cadastro de fornecedores, é o SICAF. Está lá a tua empresa como microempreendedor individual ou microempresa, sei lá, como fornecedor de determinado serviço. Aí o governo vai desenvolver algum pregão, alguma licitação, onde ele percebe que, por obrigação da lei, ele tem que convidar ou avisar os microempreendedores individuais, com certeza você vai receber um e-mail dizendo, olha, vai haver um certame aqui dia tal, hora tal, sobre esse tipo de serviço ou produto que encaixa com aquilo pela qual você está cadastrado no nosso sistema de fornecimento ao governo federal, ou municipal, ou estadual. Aí você participa e ganha. É assim que as pessoas enriquecem e crescem. É certo? Agora, precisa ter o pulo do gato. Você tem que ter um serviço, você tem que ter expertise de alguma coisa. Tá? Por exemplo, a Deise, doces. A Roseli já está no ramo aí da parte de plantas. A minha esposa trabalhou com floricultura há muitos anos. Só que dela era microempresa. Não tinha ainda um microempreendedor individual. Então, é muito importante, é super importante. Se de repente você quer abrir uma pastelaria, quer fazer trabalhar como cabeleireira, trabalhar com qualquer outra coisa, abra. Se você quiser ser dono de empresa, ter um espaço físico, ao invés de um microempreendedor individual, você vai abrir uma microempresa. A microempresa tem vantagens de impostos? Também tem. Porque a microempresa, se você se inscrever e não esquecer de se inscrever até dia 31 de março, você entra num sistema de tributação chamado Sistema Simples, que um monte de impostos cai só para um, no máximo 2. Aí é uma microempresa. E vocês têm todas as vantagens também de um microempreendedor individual. Só que com a vantagem de você poder contratar quantas pessoas quiserem e o limite de faturamento por ano é muito grande. É claro que o imposto que uma microempresa paga é muito maior que um microempreendedor individual que só paga aquela merrequinha de menos de R$60 por mês. Tá certo? Então, alguma dúvida até agora? Professor, Pode falar. Deixa eu ver aqui, Ali. Vai continuando. Pode falar que eu estou vendo aqui. boa noite. Não, pode falar. Eu quero saber, porque o MEI é microempreendedor individual. Pode ser só um dono ou várias, porque o é individual? Pode ser 2, mais ou menos? Não. Veja bem, tipos de empresas está na minha quarta apostila. E foi, acho que, a primeira videoaula que eu passei para vocês. Quando tem sócios, não é microempreendedor, é sociedade. Certo? Existe um negócio chamado sociedade ou empresa societária ou empresa individual. No caso do microempreendedor, para você ter uma ideia, a empresa vai ter o teu nome. Pode colocar numa fantasia? Pode. Mas vai ser o teu nome. Aí você pode abrir também uma empresa individual, que ela não vai ter nem nome. O nome da empresa é Luiz Cláudio, Delso Albertus Limitada. Então, não pode, um microempreendedor individual, você não pode ter sócio. Não é uma sociedade, tá certo? É uma empresa individual. Mesmo se eu tenho sócios, mas não é importante não dar também para colocar os nomes deles, não é? Não, se você quiser abrir com uma sociedade, você vai abrir uma microempresa, onde você vai ter um contrato social, vai ter cada sócio vai ter a sua cota uma cota, né, societária, certo? Vai ter um contrato dizendo, o Vertus tem 50% da empresa, o outro fulano de tal tem 25%, o outro fulano de tal tem 25%. São 3 sócios, só que o Vertus tem 50%, os outros têm 25% da empresa de qualquer um. Aí tem toda uma série, um contrato social e assim por diante. Entra com uma empresa normal.
O microempresário individual, ele não tem burocracia nenhuma. Ele simplesmente você é uma pessoa física que tem o teu trabalho específico e quer fazer com que ele se legalize, pegar um CNPJ para ter direito a INSS, para ter direito a auxílio à doença, para ter direito, se for mulher, auxílio maternidade, a previdência automaticamente está correndo o tempo de previdência para você não fica parado no tempo. Vamos dizer que você não esteja trabalhando agora. Quem não está trabalhando agora e não está pagando o carnê da previdência, está parado no tempo. Se ia se aposentar com 50, vai se aposentar lá depois com o final da vida. Entendeu? No caso de um microempreendedor individual, não. O cara está contando. Mas tem intervalidade de pessoas que podem trabalhar ou não? Ou sou eu mesmo que pode trabalhar? Você pode ter no máximo um funcionário registrado com você. Você pode ter um funcionário. Agora, você tem os parceiros. Tem os parceiros. De repente você está lá fazendo um trabalho de cabotagem não, vamos fazer um trabalho de pedreiro, tá? Um trabalho de construção. Não tem problema nenhum de reforma. Qual o problema? Você agora tem que tomar cuidado para não faturar mais do que R$ 6.750 por mês. Se ultrapassou por ano R$ 81.000, você já não é microempreendedor individual. Você entra como para microempresa. Aí, a partir do ano, olha aí, o imposto vai lá para cima. Você tem que começar a cobrar mais dos caras, entendeu? Tem que fazer imposto de renda mesmo. Sempre tem que fazer imposto de renda. Inclusive, não esqueci o nome dela. Ela faz imposto de renda normalmente. Tem o imposto de renda, tem que é um imposto sobre faturamento que você faz. É super simples. É mais simples que o imposto normal. Tá? O imposto de renda você tem que fazer, pessoa física você tem que fazer normalmente. Só que o imposto de renda, pessoa física, se você tiver uma empresa, você não pode fazer aquele simplificado. Porque tem dois tipos de imposto, não tem? O imposto simplificado e o imposto completo. Se você não tem empresa, você faz o imposto simplificado e acabou, me chupar. Agora, se tiver empresa, não pode fazer o simplificado, tem que fazer o completo. Tá? E a única diferença é que tem alguns detalhezinhos a mais, você tem que dizer que tem empresa e quanto ela faturou, sem problema nenhum. É só dizer a empresa, mostrar a empresa como se fosse... Professor, só uma dúvida. Pois não, Alei. Em questão de tipo, a pessoa ela é empregada pela CT, carteira assinada, ela pode reabrir o MEI normalmente ou interferir? Se você é um empregado, CLT, você pode abrir uma MEI, você está falando? Não, tipo assim, minha esposa ela é empregada pela CLT, só que a gente quer abrir MEI, né, mas no nome dela, certo? Para a gente abrir um individual, para a gente pôr um negócio, só que ela já trabalha pela CLT. Influencia, interfere? Não, tá, então você pode estar trabalhando e abrir uma MEI sem problema nenhum. Você não pode ser sócio de uma empresa, porque o fisco vai pegar você. Quando você colocar o seu CPF lá, vai pegar a fazenda, vai dizer, a lei é a lei que se fala, a lei. É assim que eu estou falando, certo? É a lei. Alaí, né? Então, se colocar seu CPF lá, ele vai verificar se você é sócio de outra empresa, se você for funcionário público, um funcionário, um servidor público federal, por exemplo, em atividade, se ele se formalizar, ele pode ser exonerado do cargo, sabia? Se ele tentar abrir uma MEI, ou até mesmo ele pode ser exonerado do cargo. É importante também, por exemplo, os funcionários públicos municipais e estaduais também devem verificar, porque cada estado e cada município tem uma lei diferente. E, de repente, se o estado você não pode ter uma MEI sendo funcionário público estadual ou municipal, o federal não pode, você pode ser exonerado do cargo. Outra coisa importante é que você não pode abrir uma MEI se você for pensionista. Recebe a pensão, por exemplo, pela morte de alguém, marido, sei lá o quê, uma esposa, alguma coisa assim, entendeu? Você não pode abrir uma MEI. Então, também estrangeiros com visto provisório também não pode abrir MEI. Deixa eu ver aqui a lei aqui. O que mais? Por exemplo, uma pessoa, vamos dizer que você seja empregado e você
também é MEI. Em caso de justa causa, você não terá direito ao seguro-desemprego. Imagine o seguinte, você pode trabalhar como CLT, registrado em carteira, e pode ter uma MEI? Pode, certo? Beleza? Só que essa tua MEI aqui, você não tá mexendo nela, só está pagando aquela taxa mensal. Ok? Aí o que acontece? Aqui, ó, você é demitido. Quando você for demitido aqui, aí se você for requerer o seguro-desemprego, porque você tem uma MEI, você não vai receber o seguro-desemprego. Isso é desvantagem. Tá certo? Vem aquela pergunta que o Alair fez para mim. Qualquer tipo de auxílio, auxílio idoso, qualquer auxílio que você receba, você não pode abrir uma MEI. Pessoas, por exemplo, que são aposentadas por invalidez, elas, quando você monta uma MEI, você perde aquela pensão por invalidez, porque ela automaticamente ela é considerada como aptas ao trabalho. Perde a pensão por invalidez, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado, porque o sistema é todo integrado. Eu recebo minha aposentadoria por invalidez, mas aí eu vou abrir uma MEI para prestar serviço de tal coisa. Aí você abre a MEI. Abriu, ele deixa abrir a MEI, numa boa. Só que quando você for receber lá, vai receber um aviso lá do INSS dizendo que você não tem mais direito porque você já se tornou uma pessoa apta ao trabalho. Você não abriu uma MEI? Você está apto ao trabalho. Pode falar. Professor, Pode falar. mesmo uma pessoa que recebe Bolsa Família não tem direito para abrir um MEI, não? Pode sim, Bolsa Família pode abrir, não terá cancelamento Bolsa Família, a não ser que haja um aumento na renda familiar acima do limite do programa. Eu não sei qual é o limite do programa do Bolsa Família. Tua família, você recebe Bolsa Família, tudo bem, beleza. Você pode abrir uma MEI numa boa, o não vai ser cancelado, um não cancela o outro, tá? Agora, no mês você não tem que prestar, ou não tem que fazer o imposto de renda? Tem que fazer. Aí, se o teu imposto de renda, os caras perceberem que a tua renda familiar ultrapassou o limite mínimo do máximo do Bolsa Família, você deixa de receber o Bolsa Família, fica só com o MEI. Entendeu, Alberto? Respondido? Entende, obrigado. Certo? Pode falar. Mas eu tenho as outras questões, acho que é depois. Mais porque uma sobre dúvida a também, tá? uma Questão aí, eu sei que o pessoal tá com muita dúvida, mas aí é bom a gente pôr os e tirar a dúvida enquanto tem tempo, né? Pode falar. A questão de a atividade do MEI, da MEI, tipo, é anual, tipo, você não declarou imposto, ela desativa ou não? Como assim? Se você não entendi, repete. Eu tinha entendido uma coisa, eu acho que é outra. Repete de novo. A questão é o seguinte, todo ano, anual, a gente tem que declarar, né? Fazer a declaração do imposto. Se você não declara, né, você automaticamente vai cair ali na malha, né? Malha fina ali, não sei. Isso que a dúvida é, se você não declara. Se você não declara... Todo o MEI ele ativa. Olha, o MEI, se você não declarar, é a mesma coisa que uma empresa. Uma empresa, por exemplo, se você não declarar o imposto, não só o imposto da empresa, como o teu imposto de renda, dizendo que você é sócio da empresa ou dono da empresa, você recebe multa de uma faixa de R$160 por imposto. Uma multa de R$160. A empresa continua aberta. E outra coisa, tem que tomar cuidado, porque você tem que pagar por mês uma faixa de R$60 que você tem que recolher como um global de impostos devidos. R$60 por mês. Como eu já falei, tive uma aluna que o marido, depois de 2 anos de lavar pedrada, ela veio falar, meu marido tinha uma MEI, mas ele não pagou mais, né? Como é que fala? Não pagou mais, e agora veio uma cobrança para ele. Claro, você abriu a MEI, automaticamente no mês que vem você tem que pagar R$60. Imprimir lá no portal do empreendedorismo, do empreendedor, abrir, tirar o boleto bancário e pagar. A guia de pagamento e pagar. Todo mês, R$60.
que equivale a 5% do salário mínimo vigente, mais R$ 1 de ICMS e mais R$ 5 ou R$ 6 de ISS, Imposto sobre Serviço. Tá? A Sônia, é tudo embutido já, tá? É tudo embutido naquele valor que você paga mensal, viu, Sônia? Tá? Não tem a diferença. Se você quiser pagar mais, você pede, ela está perguntando sobre o carnê do INSS, né? Quer pagar mais para a tua aposentadoria ser maior? Não tem problema, pega um carnê e você paga um valor maior, salário referência maior. Aí a tua aposentadoria melhora um pouquinho mais, né? Na hora que você se aposentar. Tá certo? O que mais, pessoal? Mais um, professor. O pessoal também, com certeza, essa dúvida aí deve estar gerando com alguns aí da equipe, dos alunos aí. A questão, devido a esse problema que o país está passando, né, de pandemia, o governo está mexendo muito na questão de juros, né? Eu trabalho em corretagem de imóveis, o governo está, tipo, facilitando por alguns lados e dificultando por outro. Na situação do MEI, caso a inflação subir, juros bancários, essa coisa vai interferir nos juros que é estipulado o MEI? Não. Você tem todas as vantagens de uma empresa. Uma coisa importante, só para dar uma dica, por exemplo, se você tem uma MEI, você pode, por exemplo, contratar uma assistência médica, um convênio, sem carência. Você e a tua família. Não é uma boa? Também tem isso também, tá? É outra vantagem da MEI. Aliás, é uma vantagem para quem tem CNPJ, tá certo? Se você vai, por exemplo, independente da idade, independente disso, você vai contratar agora, você não tem nada, você é uma pessoa, não tem trabalho, não tem nada. Aí você vai numa assistência médica, uma Unimed da vida, você além de pagar caro, você vai ter carências 1000. Você com CNPJ, não digo não sei Unimed, mas outras aqui, por exemplo, tem a São Francisco, aqui em Ribeirão Preto, nossa, você sem carência e o valor, ó, bem baixinho. É outra vantagem zona, no caso de MEI, tá certo? Vou mostrar para vocês rapidamente, antes que a gente feche aqui, eu vou mostrar o caminho da roça. Até hoje, até agora, eu expliquei para vocês pelo MEI, mas eu vou mostrar agora no site do governo como é que vocês fazem para abrir uma MEI. Eu vou mostrar assim, tipo assim, eu vou mostrar aqui, ó, tá aqui a estrada, ó. Vai aqui, depois vem aqui, depois vem aqui, depois vem ali e ó, segue. Como essa aula está sendo gravada, vocês vão poder rever ela, tá certo? Para ver esse caminho e depois fazer mais perguntas em uma outra ocasião, que a gente pode tratar disso em outra ocasião. Vou abrir para vocês aqui como é que funciona, ó. Você tem que se cadastrar no site chamado gov.br. Vou lá mostrar para vocês. gov.br, está aqui. Está aqui o site. Vocês estão vendo aí o site? Está vendo aí, Vandinha? Está vendo? Então, aqui, ó. Vou aumentar aqui vocês. Prestem atenção, pô, riscaram aqui. Vou sair de novo. Eu acho que é a Deise que está fazendo essa sacanagem, sabia? Eu acho que é a Deise que sacaneia isso. Tô brincando, Deise. Peraí. Vou lá aqui. Pronto. É porque às vezes você escorrega assim o dedo no celular, risca aqui. Teve um aluno meu que até quebrou a minha tela aqui sem querer, porque ele bateu no celular aqui e quebrou a minha tela. Brincadeira, mentira. Então, estão vendo aqui, né? Esse aqui é o site, é o gov.br. É só gov.br. Tá? Então tá aqui o site, ó, gov.br, ó. Tá? Chegou no gov.br, olha quanto tempo vai demorar, ó. Aí eu tô com o dedo aqui, que a tela é touchscreen, ó. Você vai lá para baixo, ó. Tô indo lá para baixo, ó. Lá para baixo. Serviço para o cidadão não interessa, ó. Solicitar auxílio emergencial, cartão CPF digital, nada. Auxílio, devolução do auxílio emergencial também não. Aqui, ó. Aí a categoria. Categoria que eu quero é essa aqui, ó. Empresa, indústria e comércio. Tá vendo aqui? Ó, essa é a categoria. Empresa, indústria e comércio. Tá? Serviços relacionados a autorizações, cadastro e programas de apoio a empresas, indústrias e entre outros. Vou diminuir aqui o zoom. Vamos clicar aqui. Clicou aqui.
Vamos lá? Aí aparece isso aqui, ó. Aparece essa tela aqui. Nessa tela aqui, você coloca, vai lá no Empresas, aqui, ó. Empresas. Quando você clicar aqui em Empresas, vai aparecer um outro menu. Diminui aqui, outro menu. Autorizações e exigências, não. É cadastros e programas, olha. Cliquei aqui, ó. Eu estou no site gov.br, tá? Aqui aparece uma lista de atividades. Então é essa, eu vou para a página 2. O que nós interessa para a gente, se não me engano, é a página 2, ó. Aqui, portal do empreendedor, é legal esse aqui, portal do empreendedor. Para empresa ou entidade, deixa eu dar um multi aqui, geral. Multi geral, cadê multi? Aí, solicitar acesso a produtos. Olha aqui, lembra que eu falei cadastrar como fornecedor do governo? É esse aqui, ó, o SICAF, ó. Sistema de cadastro de fornecedores, que eu falei, ó. Uma vez que você tem uma empresa aberta, é aqui que você clica, que você vai cadastrar a tua empresa para fornecer serviços para o governo, e o governo vai te avisar, dependendo do teu ramo de atividade, as licitações que tem. Aí, consultar empresas fornecedoras de insumo do Covid-19, papapá. Aqui, página 2 é o que interessa para a gente. Está aqui, está bem no meio. Essa aqui, ó, baixa do MEI, alteração do MEI e inscrição do MEI. Olha como a aula vai terminar rapidinho, ó. Inscrição do MEI. Cliquei aqui em inscrição do MEI. Está aqui, ó. Realizar registro com o microempreendedor individual MEI. É só você simplesmente clicar em iniciar. E aqui você tem as explicações que eu passei para vocês, ó. O que é? É um serviço que consiste em inscrição cadastral do microempreendedor, empresário individual, ó. Você, benefício, ter um CNPJ, emitir, vou abrir aqui, emitir nota fiscal, vender para o governo, acessar serviços bancários específicos, pagar tributos bem mais baratos e assim por diante, ó. E tem outras informações, ó. Quem pode utilizar, ó? Todos os cidadãos que tenha faturamento limitado a 81 mil reais por ano. Lembra que eu falei? Não participe como sócio administrador. Lembra que eu falei? Contrate no máximo um empregado e exerça as atividades econômicas previstas no anexo. Essa resolução eu já listei aqui sobre aquela lista de atividades econômicas. Aí, verificar se a atividade deve ser autorizada, se recebe algum benefício previdenciário. Se você receber o benefício previdenciário, você não pode fazer. Caso seja servidor público, verifique a legislação, se você pode abrir uma MEI, senão você pode ser exonerado. E caso seja titular ou sócio administrador da empresa, não é possível abrir seu contrato. E aqui as etapas da realização do serviço. Olha, preencher o formulário de cadastro. 2, receber o CNPJ. Tem até o link aqui, ó, para você preencher o cadastro. Ó. Aí 2, receber o CNPJ. Quando preencher o cadastro, está tudo certo, você recebe o seu CNPJ na hora. Tá vendo aqui? Canais, ó, portal do empreendedor também, ó. Realizar o pagamento mensal de tributos. O pagamento olha, aqui está o valor, ó. O valor já está aqui dito, olha. Lembra que a Sônia me perguntou, o INSS? Você paga R$ 52,25 para o teu INSS, mais R$ 5,00 para prestadores de serviço ou R$ 1,00 para comércio e indústria. Só. Ou seja, vai dar R$ 57,25 no máximo. Todo mês. Essas despesas são legalmente estabelecidas e garantem àquele que exerce a atividade o direito à aposentadoria, auxílio-doença, licença maternidade e entre outros tipos de benefícios. Tá? Como é que você faz? Canal, portal do empreendedor. Ó, o link aqui, ó, prontinho para vocês. E outras informações, clicando aqui, ó, quanto tempo leva? Olha aqui quanto tempo leva, ó. Atendimento imediato. O serviço é gratuito. Se você se cadastrar agora, tiver todas as condições preenchidas, você hoje mesmo você recebe o teu CNPJ. Tá bom. Vamos lá para cima, ó. É só clicar em iniciar. Esse botãozinho verde aqui, iniciar. Antes, dê uma lidinha. Clicou em iniciar.
Professor, Oi. a inadimplência prejudica em alguma coisa? Não. Tá? Teu nome estiver no Serasa, não tem problema nenhum. Aqui você digita o CPF, digitei meu CPF, está aqui meu CPF, clica em avançar, tá? Aí tem a questão. Oi, pode falar. Eu falo da inadimplência se não pagar a taxa mesmo do MEI. Não, Se deixar de pagar. Vai prejudicar sim. Na hora que você for pedir um empréstimo, na hora que você fazer alguma coisa, e eles vão te cobrar, com certeza vão te cobrar, tá? Você vai emitir uma nota fiscal? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir emitir uma nota fiscal para pagar, receber um dinheiro qualquer. Ó, aqui é que como é, vou voltar lá porque fugimos aqui da ideia. Então aqui, basicamente, olha, eu entrei no meu cadastro, inicialmente, vou de novo, ó. Inicialmente, cadê ele, passo a passo? É porque eu estou na rede Sim, certo? Vamos lá, voltar aqui. Então, eu entrei no gov.br e cliquei em iniciar. Se por um acaso, na primeira vez que você clicar, você não tem cadastro nenhum, certo? Quando você clicar em iniciar aqui, ele vai pedir para você entrar e você não tem cadastro. O que você vai fazer? Ó? Não tem o cadastro. Aí você, como você não tem cadastro, você vai colocar o número do recibo do imposto de renda. Não tem imposto de renda, sabe o que você vai colocar aqui? Você vai colocar o número do teu título de eleitor. E vai clicar em continuar. A partir daí, é só você trabalhar. Como eu já entrei aqui, ele já me entrou direto aqui. Se você tiver, por exemplo, nessa fase aqui, ó, nessa fase aqui de iniciar, e você não ser cadastrada, como você não... É que eu tentei entrar no cadastro aqui, eu entrei no cadastro, mas depois, quando eu já estou dentro, ele não vai me deixar mais entrar na parte de cadastro. Eu já vou entrar direto na rede Sim. Quando eu clicar em iniciar aqui, ele vai abrir uma telinha para você se cadastrar inicialmente. Aí você vai fazer o cadastro, você vai se cadastrar nessa rede Sim, S-I-M de Maria. Tá? Se cadastrou nessa rede Sim, você já vai direto para essa telinha aqui, onde quem fez o imposto de renda no ano anterior, é só clicar o número do IRPF, qual é o nome aquele recibo que vocês recebem no imposto de renda? Quem é que faz imposto de renda aqui? Faz, Eliane, imposto de renda? Então, quem não faz, a Aldisa faz, né? A Aldisa faz imposto de renda? Quando a gente faz o imposto de renda, a gente recebe um recibo, é esse número do recibo. Quando a gente não tem imposto de renda, o que vai colocar aqui? O número do título de eleitor. Colocou o número de título de eleitor, é só você colocar aqui, clicar em continuar, que ele vai te orientando em todo o processo. Esse processo não dá para eu mostrar para vocês aqui, mas eu vou montar para você uma receitinha passo a passo do que ele vai pedindo para você, tá certo? Pois não, cara. Pode falar. Qualquer um tem que fazer imposto de renda mesmo? Não entendi? Qualquer pessoa tem que fazer imposto de renda ou se tem uma quantidade de dinheiro para receber por ano? Qualquer um pode fazer o quê? Repete. Se qualquer pessoa pode fazer imposto de renda, porque eu acho que tem um valor, uma quantidade de dinheiro, uma pessoa tem que fazer, tem que receber despesa por ano. Esse número do recibo do imposto de renda pessoa física que está pedindo aqui, certo? Uhum. Se a pessoa fez. Às vezes você não ganha o suficiente, você é isento, você não declara. Aquelas pessoas que são isentas e não declaram, no lugar desse número do recibo do imposto de renda pessoa física, vai colocar o número do título de eleitor. Você não tem título de eleitor? Aí você coloca por exemplo. Oi? Ah, tá. Entendeu? Por exemplo. Pode falar. Não, o título de eleitor que você falou, porque no meu caso eu tenho só RG e Carteira Nacional do Estrangeiro. Pronto, essa parte de estrangeiro eu vou passar para vocês depois, viu, Derson? Tá, Derson? Tá bom. Tá? Que é Tá muito bom, complicado eu falar para você.
O brasileiro que tem título eleitor, coloca o número do título eleitor ao invés de colocar o número do recibo de imposto de renda. A partir do momento que você coloca esse número e manda continuar, ele vai te orientar até a hora que ele vai dizer assim, ó, pronto, teu CNPJ é esse, pode imprimir na tua impressora e você tem a sua empresa aberta e a partir desse momento você já é uma microempresária individual.